Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Vamos iniciar mais uma atividade doutrinária da semana, a última da semana. E vou chamar o Sérgio para fazer a nossa prece inicial. As nossas atividades estão no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Também temos canal no YouTube do Monte Alverne. Aqueles que quiserem assistir as palestras anteriores, atuais, podem acessar, que estão todas postas. Nós vamos chamar o Sérgio para fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, te agradecendo esta oportunidade de reencontrar a família Monte Alverne, amigos, companheiros, benfeitores que nesse momento estão nos acolhendo, estão nos abraçando, encarnados e desencarnados. Porque, Jesus, ainda somos carentes do conhecimento doutrinário para afirmar a nossa base com a fé raciocinada, para que possamos trilhar este caminho que o Senhor nos mostra, o caminho da benevolência, do perdão, do conhecimento e, principalmente, Jesus, o caminho do amor, que fará com que, saindo da encarnação presente, possamos olhar para trás e ver que valeu a pena todo o nosso esforço, o nosso sacrifício. Senhor, abençoe principalmente aqueles irmãos que estão em grandes dificuldades físicas ou morais, e que todos nós aqui hoje possamos receber do irmão Flammarion aquele conhecimento, aquela dica importante que muitas vezes nos falta. Abençoe o nosso irmão e abençoe a toda a nossa família aqui representada, Senhor Jesus. Que assim seja, Pai amado. Então vamos convidar o nosso irmão Acácio para fazer uma pequena leitura e uma mensagem e uma explicação breve. Caros irmãos e irmãs, boa noite. A nossa leitura introdutória da nossa reunião de hoje, ela é do livro Minutos de Luz, pelo Espírito de Pastorino, e a psicografia do fundador desta casa, Ariston Teles. Intitulada Caminho. A evolução humana apresenta dois interessantes aspectos: a coletividade e a individualidade. Você não prescinde da ajuda de todos para alcançar a luz, mas a base da ascensão reside em você mesmo. Aprenda a viver coletivamente, mantendo a originalidade de seu ser.
A caminhada pode trazer desilusões, quedas, sofrimentos. Entretanto, movido pela força da boa vontade e da perseverança, você atingirá a meta. Siga pelo caminho que seu coração aceita. Busque a verdade e o bem acima de tudo. A meta é a perfeição prevista e facilitada por Deus. O que importa mesmo é a chegada. Caríssimos irmãos e irmãs, um breve comentário, a respeito dessa nossa leitura. Nós iniciaríamos dizendo que, como a própria literatura espírita nos adverte, aqui não é a morada, aqui é o caminho. Todos nós temos uma caminhada de ascensão, ascensão aos mundos superiores. E para tal, nós temos que nos aperfeiçoar, caminhar, como aqui nos adverte, nos alerta, rumo à nossa melhora pessoal. Os obstáculos do nosso dia a dia, aquelas situações que visam nos testar, são provas. São provas que nós deveremos enfrentar, buscando sempre o exemplo de Jesus, nosso mestre querido, modelo, o Espírito mais perfeito que passou por este orbe, e nos exorta à perseverança. Temos que evitar o desânimo. Situações difíceis sucedem a todos nós que estamos nesse estado evolutivo, nesse estágio que nós nos encontramos. Nós temos que enfrentar situações que buscam nos burilar, buscam retirar aquilo que ainda nos impede de avançarmos para mundos superiores. E como a nossa própria mensagem introdutória, ela nos adverte que o que importa mesmo é a chegada. Não temos que ficar preocupados com títulos passageiros, preocupados em amealhar bens materiais, mas sim, amealharmos melhorias. E como aqui também nos adverte, participemos da coletividade. Ombriemos com Jesus no seu trabalho junto à comunidade, vivenciando a nossa sociedade, vivenciando a nossa cultura, mas nunca perdendo a essência do nosso ser. Sempre dispostos a nos melhorar e auxiliar a todos aqueles que nos cercam. Era esse breve comentário que nós gostaríamos de tecer a respeito desta nossa mensagem introdutória da nossa reunião da noite de hoje. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso irmão e, em seguida,
nós vamos convidar o nosso irmão Flamarion, que é palestrante da comunhão, apesar de que aquele que prega o Espiritismo cristão, o Evangelho do Cristo, ele não tem casa. Todas as casas é sua, né? Então nós vamos passar a palavra a ele com o tema Força do Amor. Boa noite a todos, queridos irmãos encarnados e desencarnados. O tema de hoje, a força do amor, nos faz refletir sobre que força é essa. Para as pessoas que ainda não conseguiram compreender a grandiosidade de Deus, em tudo há o caos, o acaso. Mas para Deus não existe o caos. Tudo, em todo o universo, caminha dentro de algo ordenado e planejado. Então, alguns espíritos, quando esclarecidos, nos informam que há amor em tudo. Olha que coisa! Em absolutamente tudo há amor. Por isso, a necessidade de nós compreendermos um pouco a respeito desse amor. Porque tem alguns momentos que a gente fala assim, aqui não existe amor. Mas existe amor. Se nós formos olhar, existe amor na semente que penetra no solo, há amor no pássaro que alimenta seus filhotes, há amor no sol que derrama suas flamas radiantes em todo o planeta Terra, há amor em todo o universo. Para entendermos esse tal amor, é preciso elevar o pensamento a 3 leis universais. A primeira lei é a lei de afinidade. Muito obrigado. Existe 2 necessidades que reverberam em todo o universo, e logo em seguida vem uma outra lei, a lei de atração. Em terceiro momento, a lei do equilíbrio. Se nós conseguirmos visualizar esta sequência, nós vamos entender o amor em absolutamente todos os cantos do universo. Afinidade, atração e equilíbrio. Olha que coisa. Hoje nós estamos aqui à luz elétrica. Se formos observar dentro dos fios elétricos, nós vamos perceber os elétrons passando, não é assim? O termo elétrico significa a corrente elétrica é uma corrente de elétrons indo de um ponto a outro. Então, o átomo é composto por um núcleo de prótons e nêutrons que formam uma carga positiva e o elétron uma carga negativa. Quando nessa corrente elétrica o átomo doa o seu elétron, ele passa a ficar positivo. E existe um elétron passeando por aí. Então essa afinidade, um possui a mais, outro possui a menos. E logo então, um se atrai o outro. Da afinidade, dessa necessidade, surge a atração. E quando surge a atração, gera o equilíbrio. Vamos trazer esse olhar agora para o ser humano? Quando nós estamos na nossa puberdade, a gente começa a sentir a carência. Porque antes da puberdade a gente não quer papo com o sexo oposto, não é assim? Falava da turma do Bolinha ou da turma da Luluzinha.
Meu filho um dia falou para mim: papai, eu não quero casar não. Deus que me livre esse negócio de mulher. Eu falei: meu filho, você vai ver. Aí um dia a gente viajou, estava de férias. Aí ele estava na piscina lá chorando, mas chorando. Eu pensei: o que aconteceu, meu filho? A menina que eu gostava voltou para a cidade dela. Eu falei: vejo que as coisas mudaram, não é? Surge uma carência emocional e outra carência. Olha a afinidade. Daí dá a aproximação. E quando eles se encontram, o equilíbrio. Aí está a lei de amor, em todos os pontos. Se nós formos observar, não existe absolutamente nada parado. Tudo está em movimento. Neste movimento de afinidade, aproximação e equilíbrio. Essa mesa aqui, ela parece estar parada. Ela não está parada nem do ponto de vista macro, nem do ponto de vista micro. No macro, o planeta gira. No micro, os átomos também. Tudo está em movimento. Tudo está seguindo essa lei: afinidade, atração e equilíbrio. Por isso que alguns espíritos vão usar o termo amor para a matéria. Quando fala que o amor está na matéria também. Agora, no ponto de vista material, a gente vai ver então a atração em muitos pontos. A gente vai ver o magnetismo. O magnetismo é uma coisa fantástica, porque nós entendemos que tudo para se movimentar precisa de uma força, não é? A gente mesmo, para movimentar aqui, a gente comeu alguma coisa, seja agora, ou seja no almoço, seja de manhã, ou seja até ontem. Mas em algum momento nós precisamos de algo para nos dar energia. Agora, como é que faz? Como é que o átomo se alimenta? Quando é que vai acabar a bateria daquela partícula? Ela não acaba. A gente nunca viu algo chegar e de repente sumir, né? Se dissolver. O magnetismo é uma força eterna. Então, quanto mais a gente vai estudando as propriedades da matéria, mais a gente se aproxima de Deus. Por isso que existe aquela célebre frase de Louis Pasteur, que pouca ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima. Então, o magnetismo é uma energia que não se acaba. E desse magnetismo, quando a gente vai estendendo, lá de dentro do elétron, do átomo, a gente vai estendendo e vê outras forças, como, por exemplo, a eletricidade. Aí já é um envolvimento de vários átomos. Na matéria, até o macro, a gente vai ver a gravidade, a atração de grandes matérias se atraindo. Mas se existe essa regrinha para as coisas materiais, existe também para os seres. Os gregos, na sua sabedoria da antiguidade, elencavam o amor em 3 aspectos: o amor eros, o amor filia e o amor ágape. Existem outros amores que eles citavam, mas que não deixam de ser gradações desses 3 principais. O amor eros é aquele amor dominação, é o amor conquista. Daí vem o termo, essa partícula eros, vem o termo erotismo, não é? Depois vem o amor filia. Esse amor filia está ligado à cooperação, à ajuda, à similitude. Por isso que a gente ouve falar, fulano se filiou
a uma associação religiosa. É como se ele dissesse: eu estou aqui na mesma qualidade dos outros. E o amor ágape, que é o amor sublimação, é o amor doação. Então nós temos esses 3 tipos de amores, cada um em sua condição, para as condições evolutivas que nós estamos. É interessante que o Espiritismo ele fala de tudo, absolutamente tudo. No passado, as relações de natureza sexual eram tidas por pecado. Imagina que na condição inicial se fala o pecado original. Deus criou Adão e Eva e falaram: não coma dessa maçã, e essa maçã representa esse amor eros. E Adão e Eva resolveram provar da maçã, como nós sabemos muito bem. Agora, a gente se pergunta, teria lógica uma proposta em que os seres humanos não iriam se aproximar nesse tipo de conúbio? A pergunta é boa. Será que houve mesmo um grande crime, um grande pecado? Existe pecado nesse amor eros? É interessante, não é? A gente perguntar. Porque muitas vezes nós nos condenamos pela nossa condição evolutiva. Algumas vezes nós conseguimos controlar esse amor eros, porque estamos em uma condição já de controle. Mas quanto mais o espírito transita nas condições animalizadas, ele parece um animal. Se a gente for ver um cachorro, por exemplo, ele pode ser treinado direitinho, dá a patinha na hora de comer, né? Deita, rola, mas na hora que passa uma cadela no cio, lá se vai todo o treinamento. Ele sai correndo, e a gente fala: Totó, volta, Totó. Ele fala: volto não, é mais forte do que eu. Porque existe naquele código genético a necessidade da procriação. Se nós não tivéssemos isso muito forte, em quanto tempo a sociedade se extinguia? Em uma geração. Então, existe dentro do nosso código genético, e o espírito André Luiz fala a respeito da influência genética nessa nossa corporificação, através das glândulas. E a gente precisa entender isso com muita serenidade, sem aquele exagero. É lógico que não podemos vulgarizar o tema, mas também não podemos tratá-lo como se fosse pecado. Uma vez, meu pai conta muito uma história, e já depois de uma idade a gente vai repetindo, né? Ou é só na minha casa que é assim? Ele conta o caso de um tio dele, né? No caso, meu tio avô, que ele ganhou uma moto, uma motocicleta. Naquela época eles eram de Belém do Pará, a família era abastada, e aí mandaram trazer uma moto, uma motocicleta alemã. E assim que trouxeram a motocicleta, primeira coisa que ele fez não foi nem andar, foi levar para o quintal, lá para a garagem, e começou a fuçar na motocicleta. E saiu com uma cuia de peças. E aí a mãe dele perguntou assim: meu filho, e essa cuia de peças aí, o que foi? Não, mãe, isso aqui veio a mais. Isso aqui não precisa disso aqui não, agora a minha moto vai ficar bem mais veloz. E saiu o serelepe com a motocicleta. Uma semana depois ele resolveu futucar de novo na moto, tirou outra peça, outra cuia de peça. Meu filho, o que é essa cuia de peça? E não, esses parafusos, essas porcas, vieram a mais. Não precisa disso não, agora a minha motocicleta vai ser mais rápida. Daqui a pouco, mais outra, essas peças vieram a mais. Um mês depois, a moto não freava. Não freava, não sabia como é que fazia. As peças que tinham no Brasil não cabia.
E aí, para chegar, para conseguir estacionar, ele passava com a moto assim, ó, buzinando na casa, para alertar o caseiro. Dava a volta no quarteirão, o caseiro abria a porta, ele ia assim, ou até bater numa mangueira que tinha no final do quintal. Assim, pum! Será que as nossas peças vieram a mais? Os espíritos esclarecem que as nossas forças genésicas são forças de criação. Nós temos uma energia criativa e essa energia criativa, ela cria as formas, mas cria todo o mais ao nosso derredor. Então não podemos olhar para o sexo como algo pecaminoso. É algo que precisamos encarar, como dizia Paulo de Tarso, face a face. Os espíritos vão mais além. Dizem que espírito não tem sexo. Olha que coisa. A gente ainda lutando, homens e mulheres, um contra o outro, querendo achar virtudes em um e virtudes no outro, quando na verdade são os mesmos espíritos que transitam ora numa polaridade, ora em outra polaridade. Então todas as vezes que nós atribuímos uma virtude a um ou a outro, nós estamos equivocados. E vai mais além. Nós, quando enxergamos que o espírito não tem sexo, afasta-se todo o tipo de preconceito. Absolutamente todo. Não apenas a respeito do homem e da mulher, mas inclusive a respeito da homo ou heterossexualidade. Uma vez, eu tinha acabado de começar a namorar minha esposa, né? E aí ela falou assim, não, vamos lá na casa da minha família, tal. Eu falei, vamos. E aí a tia, né, chegou lá e falou assim, Flamarion, eu fiz aqui uma torta que é uma delícia. É uma torta de ameixa. Eu falei, ameixa, tia, eu não gosto. Mas Flamarion, tá tão boa, eu fiz com tanto carinho. Tia, eu sei, tia, mas eu não gosto de ameixa. Eu sei que você fez com carinho. Tem 3 As que eu não gosto. É ameixa, abacate e azeitona. Abacate, porque quando eu era pequeno eu apanhava para tomar uma vitamina de abacate, sabe? Minha mãe fazia uma vitamina que era tão grossa que ela nem caía, assim, ó. Nossa Senhora! Aí de vez em quando ela fazia de banana. E a gente, se não tomasse, a gente apanhava. Aí eu cresci traumatizado com abacate e o meu irmão de banana. Cada um não aguenta ver uma coisa. Aí eu cheguei e falei, tia, não leva a mal não, mas eu não como nem abacate, nem azeitona, nem são os 3 As, né? Nem ameixa. Ah, não, então tá bom. Então vou te dar outra coisa. Aí daqui a pouco, um priminho dela, olhou para mim e falou assim, mas ele não vai comer azeitona, não? A ameixa, não? Não, ele não gosta. Eu também não gosto. Eu passei a minha vida toda. Eu não sabia que era tão fácil, era só falar que não gosta. Eu passo a minha vida toda vindo aqui todo fim de semana comendo uma coisa que eu não gosto, porque eu não sabia dizer que não gostava. Jesus dizia assim, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Olha que coisa. Aí nós vamos perceber que o espírito tem polaridades psíquicas que pode reencarnar em corpo diferente do seu psiquismo. Afasta-se aí todo tipo de preconceito com o que a pessoa gosta, se é abacate, se é banana, tanto faz. Porque nós iremos transitar nos mais diversos corpos. Aí a gente começa a compreender que o sexo é uma energia forte. Tão forte que Deus colocou nesse código genético a manutenção da espécie. Eu tinha um pai do amigo meu que ele falava assim, Flamarion, se não fosse por causa daquilo, não dava nem bom dia para sua tia. É lógico que ele não tinha coragem de falar na frente dela, não é? Era brincadeira. Mas uma vez,
eu era bem criança, devia ter acho que uns 8, 9 anos, e aí eu fui na casa da minha avó. Casa da avó é a melhor coisa que tem, não é? Não existe lugar melhor do que a casa da avó. E eu fui na casa da minha avó e ela tinha comprado uma égua, potrinho ainda, né? Chamada Pretinha. E aí a gente falou, olha, vocês podem andar na Pretinha. E eu fui andar na Pretinha. E um dia eu aprendi a andar na Pretinha, no outro dia eu andei para um lado, no outro dia eu fui andando para o outro. Daqui a pouco, a Pretinha resolveu galopar igual uma doida. E eu, com toda a astúcia de um cavaleiro recém-formado, soltei a rédea e segurei na sela. Ela foi-se embora com toda a velocidade e a rédea foi lá para frente e eu lá rezando, pelo amor de Deus, Senhor, não estou pronto para desencarnar não. E ela saiu disparada e daqui a pouco ela entrou numa casa. A casa tinha um arame farpado assim. E aí ela baixou e eu baixei também. Daqui a pouco o arame farpado foi cortando as minhas costas todinhas. Daqui a pouco ela parou na casa. Saiu uma pessoa e falou assim, Pretinha, você voltou para cá? Era a casa dela antes. Então, quando a gente fala de energias genésicas, a gente precisa entender que se a gente soltar a rédea, nós vamos voltar para o nosso passado, para onde nós estamos acostumados. E nós viemos de onde? Viemos da animalidade. Então, se a gente não segurar a rédea, nós vamos passar por danos, assim como eu cortei as minhas costas. Quando a gente fala do amor eros, nós falamos da necessidade de controle. Não é porque é pecado, não. É porque é bom. Uma vez eu vi na internet, era um site que tinha conceitos engraçados. E num desses conceitos ele conceituava assim. Hipótese é aquilo que não é, mas a gente finge que é para saber como seria se ela fosse. Não é um conceito bom? Outra vez ela dizia assim, conceito de chefe. Chefe é aquele que chega tarde no dia que a gente chega cedo. E chega cedo no dia que a gente chega tarde. E ele conceituava sexo assim, sexo é aquilo que quando é ruim é bom. E quando é bom é ótimo. É exatamente porque é ótimo que nós precisamos nos preocupar. Então, existem questões desse amor eros que a gente precisa entender para ter o controle, não porque é pecado, mas porque todo tipo de abuso gera consequências. Então, existem 4 questões a respeito desse amor eros que é importante a gente entender. A primeira do problema do sexo é a questão temporal. Para que nós estamos aqui na Terra? Para progredir a alma, não é? Ótimo. Toda vez que eu me desvio da minha missão de crescimento espiritual, estou perdendo tempo. Imagina se nós formos viajar para Goiânia. Todo mundo que vai para Goiânia para no Gerivá, no Gerivá. A gente dá uma passadinha lá no Gerivá, não é? Para comer uma pamonha. Agora, é rápido. A gente come a pamonha rapidinho e vai para o nosso objetivo. A gente não vai passar o dia inteiro no Gerivá. Porque o nosso objetivo, se é Goiânia, a gente não vai conseguir chegar lá. O sexo, ele é procriativo, dizem os espíritos, e para a alegria do ser humano. A alegria está relacionada, então, a essa ideia de recreação, de repouso, que é um complemento após o trabalho, após a sua missão. Então, quando a gente está na estrada, a gente está muito cansado, a gente para no Gerivá, mas o Gerivá não é o nosso objetivo. Se nós dedicarmos a nossa vida ao amor eros, o tempo se vai e nós chegamos ao mundo espiritual com a consciência pesada, porque nos dedicamos mais do que necessitava a esse tema. A outra característica
é uma questão moral. Todas as vezes que nós fazemos o mal a alguém, a nossa consciência nos acusa. Então aí nós falamos do adultério. Enganar qualquer tipo de pessoa nos faz mal espiritualmente. A agressão, a violência, não é? A percepção de que eu não estou na saúde, estou transmitindo a doença. Tudo isso gera graves consequências sobre o aspecto moral. Existe uma questão também de natureza fluídica. E é interessante que são dois tipos de consequências de natureza fluídica a respeito do amor eros. Uma a de quantidade e a outra a de qualidade fluídica. Quando eu era pequeno, talvez alguém aqui vá lembrar que nos postos de gasolina para encher o pneu, não é igual hoje que você digita lá, tu, 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 tu. Não. Era assim, ó, tinha uma alavanca que a gente apertava, vocês lembram? Ela fazia e enchendo e você não sabia quanto. Na hora que você soltava, é que ele dizia quanto é que encheu. Lembra disso? É? E a gente ia apertando, daqui a pouco soltava, ele falou, ó, encheu tantas libras. E a gente um dia foi encher o pneu de uma bicicleta. E aí apertou assim, aí o amigo meu falou assim, Flamarion, fica apertando aí, quando eu falar já, você solta. Eu falei, sim, senhor. E ele, comecei a apertar e ele, não, tá ficando boa. Bah, uma explosão. Aí eu falei assim, já? Veja que o ar é uma coisa que parece que não faz mal, mas o ar pressurizado estourou a câmera, a ponto de que não tinha nem jeito mais de consertar. O borracheiro falou assim, isso aqui é só com outra câmera. Porque muito fluido para aquele corpo. Acontece no nosso conúbio, que nós estamos assimilando o fluido do parceiro. E esse fluido, ele é um fluido denso. Por isso que as pessoas que têm essa conduta, né, de muitas versões, muitos parceiros, estão assimilando em quantidade fluídica diversa que irá prejudicar o seu perispírito. Olha que coisa. O Espiritismo explica tudo. Não está reprovando ninguém, não. Cada um faz o que quer, mas é preciso entender. É? E aí, quando a pessoa busca muitas versões, porque o amor eros ainda está vinculado à forma, não é assim? A pessoa está preocupada com a forma. É aquela condição ainda animal. Aí vai buscar versões. A partícula per é uma partícula de acréscimo, não é? Muitas versões, perversão. Olha, a pessoa fica pervertida. Esse termo perversão é porque busca muitas versões. Ele quer conhecer um tipo de gente, outro. No planeta Terra tem 8 bilhões de versões. Se a gente for nessa, não tem como parar. Mais as conjugações dele decorrente. Exatamente. E a questão é como processar tudo isso. Exatamente. É. Então, né, essa sua colocação, Renato, foi muito boa. Porque essa energia, ela é muito densa, né? Vocês já comeram uma feijoada? Já, né? Todo mundo aqui já comeu uma feijoada. É denso, né? É pesado, né? Aí a gente precisa botar uma couve, uma laranjinha, para ajudar na digestão. Quando o nosso relacionamento é com as pessoas que a gente ama, há uma mescla da energia densa com a energia sublime. Olha a couve aí, que ajuda na digestão. Fantástico, não é? E existe também, sobre essa questão fluídica, um ponto a respeito da qualidade, dessa afinidade entre fluidos. Quando eu estou com a afinidade com aquela pessoa, essa qualidade é que permite essa digestão dessa energia. Quando não há essa qualidade fluídica, essa afinidade fluídica, isso também me causa
prejuízos nessa assimilação. E existe a questão obsessional. O obsessional é uma dominação psíquica. A gente fala dos obsessores como sendo os desencarnados que, percebendo que nós estamos viciados naquela atividade, se aproximam. E aí fica mais difícil, cada vez mais difícil, se livrar dessa questão. Existe a pornografia. Tem um estudo que fala que a pornografia é um dos vícios existentes e silenciosos na sociedade contemporânea. A pornografia é a autoobsessão. Sou eu mesmo me colocando a minha psique voltada apenas para essas formas. Mas, apesar disso tudo, é normal, é natural. A condição do ser humano ainda é animalizada. Nós precisamos entender que não tem nada de errado nós estarmos nessa condição, mas precisamos melhorar, precisamos evoluir. A proposta é de evolução. Eu não devo me martirizar pelos meus desejos, mas preciso entender que eu preciso começar a depurá-los. E nessa depuração, a gente sai do amor eros para o amor filia, cooperação. Então, quando a gente começa a cooperação, eu já começo a ajudar e ser ajudado. Às vezes, teve uma vez que uma pessoa chegou para mim e falou assim: Flamarion, eu queria que você me aconselhasse, porque eu não sei se eu me separo do meu cônjuge. Aí eu brinquei logo, falei: não separa. Falei: mas calma, nem te contei a história. Eu falei: mas não precisa. Porque se você está na dúvida, é porque não está pronta. Porque quando a gente quer separar, pode vir pintado de ouro, pode vir o Papa, pode vir qualquer pessoa falando, continua. Fala: não, eu não aguento mais. Aí está pronto. O problema é quando a gente não tem a certeza e começa a perguntar para os outros se está no momento. Porque o problema está no conselho dos outros. No conselho dos outros, as relações, elas fixam no amor filia, ou seja, na cooperação. Quando o nosso objetivo é sublimar da cooperação para o amor doação. É o amor ágape. Às vezes a gente identifica a pessoa que não tem, por exemplo, um braço e não exige que ela nos traga, por exemplo, a água. Não tem a perna, a gente não pode exigir dela que suba aqui ao palco. Agora, e quando a doença é mental? Quando a pessoa está passando por uma doença mental? Lá fora diz: não, larga esse relacionamento. Porque lá fora o convite só vai até o amor filia. Quando nós conhecemos Jesus, que vem nos apresentar o amor ágape, o amor sublimação, na medida das nossas forças. Então não é mais o amor toma lá da cá. É o amor que eu vou dar no máximo que eu puder, que eu der conta. É diferente, não é? Aí, a gente tem na nossa vida um pouquinho de tudo. Um pouquinho do amor eros, um pouquinho do amor filia e bem pouquinho do amor ágape. O amor ágape a gente vai enxergar em relação aos nossos filhos. Os nossos filhos a gente dá o melhor, né? A gente faz tudo, junta dinheiro para dar para eles o presente que eles querem. A gente vai separando aquela partezinha da comida, assim, aquela mais gostosa, com a gordurinha. Papai, me dá. Ah, meu Deus, dói meu coração, mas eu vou dar. Não é? A gente tem para os nossos filhos o que é melhor. Esse amor ágape, caridade. Para os nossos cônjuges, a gente ainda está no amor filia. E a gente fica transitando em um e outro. Um dia,
eu fui dar uma palestra no Núcleo Espírita Guilhom Ribeiro, lá em Santo Antônio Descoberto, um trabalho muito bonito da FEB. E aí a minha esposa estava falando no microfone e ela foi passar o microfone para mim. Falei, então agora, pessoal, nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Flamarion. Aí passou para mim, eu tapei o microfone e falei assim, irmão, sou seu irmão não. Amor, perante Deus nós somos todos irmãos. Jesus ensinou que nós devemos amar toda a humanidade como irmão. Eu falei, você é a última pessoa que eu vou amar como irmão. Quando não tiver mais jeito, faltar só você para ser a humanidade. Então, a gente pode entender com naturalidade o amor eros, não como pecado, mas temos um objetivo. É o amor ágape, o amor doação. Em que circunstâncias? Em todas as circunstâncias. Conta a história que Maria Rita de Souza Brito Lopes, ela, com 6 anos, tornou-se órfã e foi morar com as tias. E com 12, as tias foram levar ela numa favela. E quando ela viu aquelas crianças, ela ficou tão emocionada de ver aquelas pessoas passando necessidade, que disse para a tia que queria ajudar. Então, com 12 aninhos de idade, ela começou a catequizar crianças. Imagina, tinha uma turminha lá que ela catequizava. E aí, Mariinha, como era conhecida, resolveu falar para o pai que ela não ia exercer a profissão, que ela fez todos os estudos, o magistério, conforme o pai queria, mas o desejo dela mesma era ir para o convento. O pai chega, chorou. Olha que coisa que mais linda, né? Porque os pais ainda têm um sonho para seus filhos próximo ao que eles exerceram, né? Mas acabou aceitando. Então, Mariinha resolveu assumir como freira o nome de sua mãe falecida, Dulce. E a gente conhece, então, a irmã Dulce. A irmã Dulce, ela tinha uma característica, porque ela tinha uma autorização da madre, que ela poderia estar sempre na rua praticando a caridade. Algumas freiras tinham até um certo ciúme, porque ela não ficava no claustro, mas ela era realmente dedicada ao bem. Uma vez, ela estava passando e viu que o mercado municipal estava fechado e ela andava com 40 doentes. Então eles arrombaram a porta do mercado municipal e ficou lá com os doentes. Daqui a pouco o prefeito mandou chamar. Irmã Dulce, minha irmã não pode. Ô, prefeito, mas o que eu posso fazer? Aonde é que o senhor vai mandar elas? Não sei. Esse problema é seu. Imagina um prefeito falando isso para a freira. Esse problema é seu. Mas lá não pode ficar. Aí daqui a pouco, ela aumentou o número de doentes com quem ela caminhava, e aí já eram 70. E um dia, ela estava passando pela ladeira do Bonfim e falou assim, olha aqui, embaixo dos arcos dá para ficar todo mundo. Aí o prefeito mandou chamar de novo. Irmã Dulce, não pode, irmã Dulce, lá é ponto turístico. Mas o que vamos fazer, prefeito? Eu falei assim, não sei, mas lá não pode. Então ela conseguiu convencer a madre a deixar o pessoal no galinheiro. E no galinheiro ela começou a construir. Daqui a pouco foram deixando os leitos, né? E hoje lá é um hospital nesse galinheiro, com 5.000 atendimentos diários. Porque vai fazendo, e o que era provisório fica definitivo, né? Teve uma vez que ela ouviu na televisão, Jornal da Bahia, o pessoal filmou um barraco e dentro do barraco tinha uma pessoa que estava lá já há alguns dias sendo devorada pelos ratos. Os ratos comiam os lábios e ela, quando viu aquela cena, foi lá, arrombou o local, tratou desse senhor e 3 meses depois ele estava trabalhando. Era um amor só doação.
Não tinha nada em troca. Conta-se que teve uma criança que com 6 anos de idade viu o pai assassinar a mãe. E aí então ele foi, o pai foi preso, ele órfão, ficou junto com a irmã Dulce. E esse menino tinha uma raiva, tinha um ódio da vida. Tacava pedra nas pessoas, jogava as coisas, xingava a irmã Dulce de todos os nomes. E ela dizia assim: meu filho, por que você me xinga? Eu te amo, você é meu filho. Eu nunca lhe fiz mal, mas ele era difícil. Mas aí ele abraçava ela, chorava. E só aos 12 anos é que essa criança ficou dócil. É o amor ágape. Então, nós estamos em um processo de crescimento espiritual, mas em todos os nossos estágios existe amor, essa força que nos move. Estamos todos em movimento. E porque estamos em movimento, o que tem de pior é parar, a estagnação. Precisamos lutar. Se a nossa condição hoje é do amor eros, precisamos lutar para caminhar para o amor filia. Se o nosso amor ainda é filia, toma lá da cá, precisamos caminhar para o amor ágape, doação. Jesus dizia: vós ouvistes o que foi dito, ama teu próximo e odeia o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ama o teu inimigo. Imagina que coisa. Lá fora, se a gente fala isso, vão pensar que a gente tem problema, não é? Como? Mas a proposta cristã não é uma proposta simples, não. Tem um sinal da cruz em uma correntinha, é fácil. Agora, seguir Jesus é dificílimo. É o maior desafio que existe. Ser cristão é a vitória do eu. Mas demora. A gente não precisa ter pressa. A gente só não pode estagnar. Não pode ficar naquela condição que, é meu jeito, eu sou assim. Não. É preciso vencer, não é? Tem um conto, aliás, um poema do Espírito Maria Dolores, que fala a respeito deste reino de amor, o caminho para o reino de amor. Diz assim a poetisa espiritual: após a última ceia, o discípulo João, o mais jovem do grande apostolado, sob forte impressão de tudo quanto ouvira do Senhor, tendo Jesus ao lado, indagou pensativo: mestre, é tão grande a luz da esperança em que eu vivo, que me permito perguntar: onde posso encontrar, ainda mesmo em estudo alto e profundo, nas instruções do mundo, o caminho real para o reino de amor? O Cristo replicou: medita, João, acerena teu próprio coração. Aqui, ali, além, seja onde for, segue plantando o bem, a paz, o amor. A vida é um livro aberto, e a própria vida te trará por certo, ante as inspirações que vertem das alturas, a estrada para o reino que procuras. Depois do encontro amigo, tudo se transformou nas boas novas. O grupo penetrou em grandes provas, medo, tristeza, angústia, inquietação, perigo. Jesus fora arredado da enxovia. Em silêncio e à distância, João seguia todas as ocorrências de hora a hora. Por fim notou, quase desatinado, que o mestre, portador de tanto bem, vinha sendo espancado sob as injúrias de Jerusalém. O apóstolo sem paz
observou que a multidão lançava o Cristo em condenação e absolvia Barrabás. Perplexo, anotou que a tantas zombarias não formulou Jesus quaisquer respostas. O mestre admitira a cruz às costas, por entre acusações e gritarias. Depois, ei-lo a seguir, fatigado e hesitante. Tropeçou suarento, o cortejo seguia, frio e lento, a engrossar-se de gente, instante a instante. Para ajudar-lhe a marcha estranha e triste, foi trazido até ele o cirineu. A turba protestou de dedo em riste. Jesus, porém, calou-se e nada respondeu. Terminado o que foi o duro itinerário, alcançar o Senhor, o cimo do Calvário. João, que a tudo assistia, antes de se achegar à bênção de Maria, esmagado de dor, surpresa e espanto, rememorava em pranto todo o amor que Jesus distribuíra. As pregações no lago, ante os céus de safira, o sermão da montanha, a luz da natureza, o pão multiplicado, o riso das crianças, a exaltação das bem-aventuranças, os doentes curados, a beleza da fé que renascia em tanto rosto que a provação cobria em névoa de desgosto. Lembrava os paralíticos reerguidos e a gratidão de todos os caídos que o Mestre levantara para o bem. Como entender assim Jerusalém, que condenava o mensageiro da bondade dos céus para com o mundo inteiro? Tocado de emoção e sofrimento, João abeirou-se do Cristo, então tranquilo e atento, e ponderou: Senhor, não posso crer. Pelo bem que se faz é preciso morrer. Por haver plantado a paz e a luz, deves achar a morte sobre a cruz. Defende-te, Senhor. Fala, protesta. Teu ensinamento é a força que me resta. Não me deixes em dúvida, sozinho. Mas Jesus, compreendendo o tempo escasso, respondeu transpirando amargura e cansaço: Não te lamentes, João. Deus vive em nós. Depois, erguendo a voz, disse, fitando o monte em pedra e espinho, a refletir no olhar a própria dor: Por enquanto na terra, este é o caminho real para o reino de amor. Muita paz e alegria em nossos corações. Agradecemos ao nosso irmão pela palestra, pelos ensinamentos que nós devemos percorrer, né, da força do amor, que não é fácil e nem curta, né? Tem que ser dia a dia até chegar nesse amor sublime que você falou. Então vamos convidar neste momento os médiuns passistas para que possamos fazer a aplicação do passe. Aqueles que vão receber o passe podem aguardar no salão, que será chamado para a sala e a aplicação do passe.